queridos? Hoje nós vamos tratar da lição 10, caráter ensinável, mais uma lição da série Caráter Cristão que estamos vendo nesses dias. No último encontro que tivemos, falamos sobre o caráter ser servo, o caráter de servir a Deus. E a nossa lição nos dá uma dica, então, para relembrarmos como foi a última lição. De que modo se dá a influência do servo no mundo? O que ele deve significar para os outros? A nossa lição nos diz que ser servo é como ser sal, como ser luz, que é indispensável, que é necessário, extremamente necessário que nós possamos servir. Jesus disse que ele veio para servir. Então, como cristãos, nós precisamos entender que o serviço é prioridade na vida cristã. Não tem como nós sermos cristãos sem sermos servos de Deus e servos uns dos outros. Nesse encontro que nós vamos começar hoje, nós vamos perceber também que para servir, para ser servo, nós precisamos ser pessoas ensináveis. A pessoa que acha que sabe, a pessoa que tem dentro de si a ideia de que já sabe tudo e não aprende nada, ela tem muita dificuldade de servir também. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, a gente viu isso desde o começo, que o caráter, ele é fruto do Espírito. Nosso caráter, o caráter cristão, ele é fruto do Espírito. E é o fruto do Espírito, como se fosse uma laranja com muitos gomos. E então, claro que o caráter de ser servo, o caráter do serviço tem a ver com o caráter ensinável. Vamos orar então para começar essa manhã, esse tempo de escola dominical, com a graça de Deus sobre nós. Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempo que o Senhor nos concede. Entregamos a Ti esse estudo da Tua Palavra e Te pedimos, Senhor, que o Senhor are agora plena a terra do nosso coração, para que a gente possa, Senhor, ouvir e obedecer a Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A última lição tem um questionário e eu vou respondê-lo nesse momento. No cristianismo, o chamado para servir a Cristo, seguir a Cristo, é essencialmente um chamado para ser servo e servir. Vida cristã é uma vida de serviço a Deus e ao próximo. O que é ser servo? Doar-se e dar de si. Cite 3 características de um servo: misericordioso, disponível, pacificador. Eu acrescentei que o servo ele tem que ter empatia, ele tem que sentir a dor do outro, senão nós não conseguimos servir. Então, ok, vamos lá à introdução da nossa lição de hoje do caráter ensinável. Lição 10. Talvez muitos conheçam a história do rapaz que foi ao cinema assistir um filme da Metro e que, quando viu o leão, símbolo da Metro, rugir antes do filme começar, levantou e saiu dizendo: "Ah, esse filme eu já vi." Ou seja, nem começou o filme, naquelas iniciais dos filmes da Metro, sempre aparece aquele leão, né, que ruge, e ele diz: "Ah, já vi esse filme, não preciso ver." Essa é a ideia de pessoa que não quer aprender nada e não espera aprender nada. No primeiro momento já acha que já sabe, que já resolveu, que não precisa de aprender, e isso faz com que a pessoa deixe de ver o filme, de saber o que está acontecendo, de ver o desenrolar da história. Muitas pessoas elas têm essa atitude em relação à vida também. Elas não esperam para saber o que vai acontecer, porque já conhecem tudo, sabem de tudo, não precisam de ajuda e nem de ninguém. Eu vejo muita gente assim em relação a todas as coisas, né? Não só em relação à vida cristã, mas em relação a tipo assim, não, eu já resolvi, não... Alguém fala de uma comida que não faz bem, não, eu já sei, faz um exercício, não, eu já sei. Então, assim, as pessoas que não têm caráter ensinável e não estão dispostas a aprender as novas coisas, elas são muito fechadas e até certo ponto arrogantes, porque acham que sabe tudo. E essas são as pessoas que não têm, então, o caráter ensinável, que é o foco da nossa lição. Elas acham que conhecem tudo, sabem tudo e não precisam de ajuda. Então você deve conhecer pessoas assim, que acham que sabem tudo, que não precisam de ajuda,
E essas pessoas são pessoas que não têm o seu caráter ensinável. Tal atitude é conhecida como arrogância e fecha nossa alma para a ministração do Espírito Santo nas várias situações. Essas pessoas, elas acham que a ideia delas é a melhor e elas só têm a ensinar, nunca a aprender. Então essas pessoas, elas se fecham ao aprendizado, não só o aprendizado com outra pessoa, mas também o aprendizado que o Espírito Santo fornece a nós. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco diretamente e fala através de pessoas, e fala através de provações, e fala através de inúmero, do que ele quiser, inclusive. E se você está fechado a ouvir a voz de Deus, então provavelmente você não vai aprender mais nada e você não tem o caráter ensinável. Na carreira cristã, nós nunca nos bastaremos. Efésios 4, de 11 a 13, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para toda a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 1 Coríntios 12, 25 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Ou seja, esses 3 textos deixam claro para nós que nós precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados, para crescermos e também para nos mantermos sadios espiritualmente. Então entenda bem isso. A Bíblia diz que para nós nos aperfeiçoarmos, para nós crescermos na fé, para nós crescermos espiritualmente e para manter a gente sadio espiritualmente, nós precisamos uns dos outros, precisamos das pessoas. A arrogância nos impede de enxergar e admitir essa verdade, pois vida em comunidade é uma vida de troca. Eu aprendo e eu ensino, e eu aprendo e eu ensino, eu dou e eu recebo, eu ensino e aprendo. E para que isso possa acontecer, eu preciso manter então o espírito ensinável, porque senão sempre eu vou achar que eu sei mais do que o outro, que eu sei tudo, e aí eu não aprendo nada. A parte primeira, então, nós fizemos uma introdução ao que é o espírito ensinável e, assim, o que é realmente ser ensinável. O pastor Josidac Lima, que a gente conhece bem, né, diz assim: ser ensinável é estar motivado para aprender. Então, você está motivado para aprender? Quando você vai para a igreja, você vai, não, hoje eu quero aprender alguma coisa nova. Quando você conversa com alguém, você está sempre aberto a aprender com aquela pessoa, quer ela seja mais nova, mais velha, ou que você acha que ela seja mais instruída ou até menos instruída, porque isso não faz diferença nenhuma, porque sabedoria Deus dá para quem Ele quer e como Ele quer. E você está sempre aberto a aprender com as pessoas? Se você está sempre aberto, então provavelmente você tem o espírito ensinável, tem esse fruto do espírito no seu coração. É também estar quebrantado pelo Espírito Santo, de tal maneira que ficamos sensíveis à direção e orientação, prontos a aprender com as provas, dificuldades e com as pessoas. Ser ensinável é estar em crescimento constante. Quando deixamos de aprender, deixamos de crescer. E ser ensinável, então, é prosseguir em direção ao alvo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que ele prosseguia para o alvo, continuava andando para o alvo, que era conhecer a Jesus. Muitos, por desconhecerem esse fato, perdem o prêmio citado por Paulo em Filipenses, pois deixam de seguir antes do fim da carreira. Tem gente que para no meio do caminho porque acha que já cresceu o suficiente, já andou o suficiente e perdem então o prêmio do final da carreira. Veja bem, se você faz uma universidade, se você faz uma faculdade, você só ganha o diploma lá no final, quando você realmente termina, entrega o TCC, termina todas as provas. Ninguém ganha diploma no meio do caminho. E os cristãos às vezes acham isso, que já tá bom assim mesmo, já aprendi o suficiente. A nossa carreira termina quando nós chegarmos no céu e Deus realmente dizer:
entra no seio do seu Senhor, servo bom e fiel. Esse é o nosso diploma. Então, até que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para aprender e temos que ter esse coração, esse espírito ensinável. Para mim, aprender é como andar de bicicleta. A gente precisa continuar andando, porque se a gente parar, a gente cai. Se você para, dificilmente você consegue equilibrar na bicicleta com a bicicleta parada. Você precisa prosseguir, como diz o apóstolo Paulo. Prosseguir em aprender, prosseguir para o alvo, prosseguir sempre. Tem um texto em Oséias que diz: conhecemos o Senhor, Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor. Você acha que conhece a Deus tudo? Claro que não. Então o Senhor, Oséias diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecer o Senhor. Essa é a sua parte. A gente precisa se esforçar para conhecer o Senhor. A gente precisa querer conhecer o Senhor. A gente precisa ler a palavra. A gente precisa orar para conhecer o Senhor. Se não queremos correr este risco de então parar no meio do caminho, nós devemos nos manter ensináveis. Para isso precisamos vencer algumas barreiras. Quais as barreiras que existem para que a gente não tenha um espírito ensinável? As primeiras barreiras para um espírito ensinável são acomodação. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. As pessoas já aprendi bastante, já li a Bíblia várias vezes, já estudei, já fui na escola dominical bastante, já fui aos cultos, eu já sei. Não, você não sabe. A Bíblia, ela é viva e ela está sempre, sempre nos ensinando. Então, não se acomode. A história mostra que os times campeões, quando eles chegam ao topo, quando eles ganham, né, o prêmio máximo, eles fazem isso por máximo 3 temporadas, porque eles começam a se acomodar e aí eles começam a perder. Então, a história da bicicleta: se você para, daqui a pouco você cai, você não vai se manter lá no topo, você cai. Então, não pare nunca de aprender, não pare de querer aprender, não pare de querer conhecer o Senhor a cada dia. O crescimento e a busca pela excelência exige esforço. Como consequência, trazem desgaste, muitas vezes cansaço. Em tais circunstâncias, acomodar-se é uma grande tentação. O nosso cérebro, ele tende a querer acomodar-se. É lógico que é mais difícil você ficar exercitando, lendo, querendo aprender, fazendo coisas novas. Ele quer que você se acomode, porque é mais fácil, não exige tanto esforço. Ele quer que você se acomode. E nós temos uma grande tentação de nos acomodar, mas os textos bíblicos, o Senhor nos coloca no coração que acomodar é desistir. Então, acomodar é desistir, a gente não pode, a gente tem que se esforçar em conhecer ao Senhor. Hoje os passarinhos estão, né, gente? Tô gravando a escola dominical em casa, todo mundo já percebeu pelo barulho dos pássaros, e eles não cansam de cantar, e isso é maravilhoso. Eu tô aqui tentando falar e ouvindo os pássaros, não tive como não falar. Precisamos aprender a manter o ânimo, estar motivados para o processo de aprendizagem. Para termos prazer e alegria em aprender, precisamos estar descansados. Você tem prazer em aprender? Você tem prazer e alegria em ir à escola dominical e aprender coisas novas a respeito de Jesus? Tem alegria em ir ao culto e ouvir uma palavra e aprender a respeito de Jesus? Quando você ouve a palavra, você já abre seu coração imediatamente e fala: Senhor, quero aprender, eu quero crescer, eu quero obedecer. Como é que está o seu coração? É você que tem que examinar o seu coração e ver: você tem atitude, eu quero aprender uma coisa nova hoje. A segunda barreira para o espírito ensinável é dureza de coração. E ela é em grande parte consequência de decepção, acomodação e incredulidade. A decepção, ela é muito triste. Às vezes as pessoas se decepcionam com pessoas e aí elas param de aprender, porque elas falam assim: aquela pessoa me decepcionou tanto, e então eu não quero mais ouvi-la falar, eu não quero mais aprender com ela.
Ok, talvez você não consiga aprender com aquela pessoa, mas você sempre aprende com Jesus, porque Jesus nunca nos decepciona. Continue se esforçando em conhecer a Jesus. Continue se esforçando para conhecer a palavra do Senhor. Você nunca vai se decepcionar com isso. Quando por algum motivo desistimos de continuar avançando, começamos a perder a capacidade de acreditar que o novo pode ser melhor. Endurecemos o nosso coração a tudo que é novo. Abra o seu coração hoje, meu irmão, a aprender com o Senhor e estar aberto ao novo de Deus. O novo de Deus é sempre bom, é sempre bom. Eu não digo que tudo que é novo na terra é bom, porque tem coisas que surgem que não são boas. Mas quando é de Deus, quando o novo é de Deus, ele é sempre muito bom. A terceira barreira ao espírito ensinável é a obstinação, teimosia. E aí reina, né? A teimosia. Quantas pessoas você conhece, e você também, e eu também nós somos teimosos. Nós resistimos um pouco ao novo. Eu acho que todos nós resistimos um pouco ao novo, porque nós temos um pouco de medo do novo. Mas nós não podemos ser teimosos. A gente precisa experimentar para saber. Eu vejo que por exemplo, quando a gente era criança, tinha coisas que a gente não queria experimentar. A gente olhava uma verdura na mesa, alguma coisa, e a mãe dizia, pelo menos experimenta. A gente não queria, a gente dizia, não gosto. E a minha mãe sempre, ela incentivava e até ficava brava mesmo. A gente tinha que experimentar as coisas, para depois dizer que não goste. E eu acho que esse é o processo. A gente diz que não gosta, não quer, às vezes sem nem experimentar as coisas de Deus. Então assim, não seja obstinado, não seja teimoso, abra-se, ouça, observe, enxergue, procure saber antes de dizer, não quero, isso é ruim, ou coisa assim. A obstinação, ela é como se fosse uma idolatria do nosso eu, do nosso ego, dizendo assim, eu sei, ninguém mais sabe. E 1 Samuel 15:23 diz assim que a rebeldia como pecado de feitiçaria e a arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui Samuel está falando com Saul. E Saul, ele prestava atenção, ele era um rei que Deus escolheu, porém ele não prestava atenção muito naquilo que era os detalhes da lei de Deus. Como, por exemplo, ele fez um holocausto e só Samuel, só o profeta podia fazer o holocausto. Mas ele pensa assim, as pessoas estavam pressionando ele era o rei. Ele diz, eu mesmo posso fazer esse serviço. E ele não podia. E Deus o rejeitou como rei. Não rejeitou a pessoa dele, mas rejeitou o serviço dele ao Senhor como rei. Porque ele foi arrogante, achando que ele poderia fazer todas as coisas, que o papel era todo dele, que ele tinha direito de fazer o que quisesse. Não é assim. Não é assim. Eu tenho um papel, você tem um papel, nós somos corpo de Cristo. A mão não deve fazer o papel do pé, nem o pé o papel da mão, nem o olho o papel do nariz e vice-versa. Então, nós temos o nosso papel e nós precisamos entender do Senhor o que Ele quer de nós e fazer aquilo de maneira muito bem feita, em obediência, e não sermos teimosos. Às vezes nós somos teimosos em achar que é daquele jeito e pronto. E a palavra de Deus está dizendo, nesse texto que nós lemos de 1 Samuel 15:23, quando Samuel fala para Saul, ele diz assim que a arrogância é o mal de idolatria. Quando nós somos arrogantes, nós somos idólatras. Nós falamos tanto de idolatria, condenamos a idolatria, às vezes não percebemos que nós somos arrogantes, e quando nós somos arrogantes, nós estamos dizendo só eu sei, eu estou idolatrando o meu eu, a minha sabedoria, e eu estou sendo idólatra. Então, a arrogância, ela é como mal de idolatria. Você idolatra as suas próprias ideias, é só suas ideias que são perfeitas e boas. Você idolatra aquilo que você pensa e que os outros pensam não é bom. Você idolatra a sua inteligência e o que os outros sabem não é bom. Então tome cuidado, você está cometendo um grande pecado, que é o pecado da idolatria.
Renda-se ao Senhor, peça para o Senhor quebrantar o seu coração, porque Ele tem muito para lhe ensinar, como tem muito para me ensinar. Oséias 6,3, então, diz que é para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O obstinado, o teimoso, ele fica impossibilitado de prosseguir pela sua própria teimosia. A arrogância é o tipo de atitude avessa ao espírito ensinável. Quem é arrogante não tem o espírito ensinável, não é um espírito que vai aprender nunca. Achar que sabe tudo ou que é melhor que os outros é no mínimo ignorância. Precisamos uns dos outros e o orgulho muitas vezes nos priva disso. É muito ruim quando a gente percebe que o nosso coração é orgulhoso e arrogante. Às vezes não é, você acha assim, não, mas eu tenho espírito ensinável, eu sou simples, eu sou humilde. Mas eu gostaria de te desafiar a pensar em todas as áreas da sua vida, porque às vezes tem áreas que a gente se abre. Quando você vai ao médico, por exemplo, que você não entende muito de medicina, você fica com o coração bem aberto ao que ele fala e até obedece bem direitinho. Mas quando vem alguém falar em alguma coisa da vida, por exemplo, de algumas coisas que você já viveu, e por você ter mais idade ou por você já saber sobre o assunto algumas coisas, você se fecha e diz, não, sobre isso eu já sei. Então, cuidado. Às vezes nós somos bem abertos e ensináveis em algumas áreas, mas não somos em outras. E eu tenho buscado muito aprender sobre os frutos do Espírito, porque eu tenho visto que às vezes nós trabalhamos bastante para o Senhor, mas Deus não quer o nosso trabalho. Deus quer também o nosso trabalho. Ele não quer o nosso trabalho só. Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer que nós tenhamos caráter ensinável. E Ele quer transformar a nossa mente e o nosso coração a cada dia. Então, é muito importante que o nosso coração esteja aberto ao aprender de Deus, aberto ao ensino de Jesus, aberto a ouvir e praticar a palavra do Senhor, e isso todos os dias. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, e às vezes as pessoas falam para mim, às vezes eu não entendo a palavra, eu leio. Eu gostaria de te desafiar a ler, não textos muito longos, se você não está acostumado. Leia textos menores, mas leia, releia e deixa a palavra aí falando ao seu coração. O seu trabalho é ler e tentar entender. O trabalho do Espírito Santo é todo o resto. Deixa o Espírito agir na sua vida. Deixa o Espírito Santo te mostrar e te revelar aquilo que Deus quer falar para você. A palavra revelação, para mim, ela tem um sentido muito mais amplo do que a gente imagina como cristão às vezes. Porque assim, o revelar, quando você revela uma fotografia, antigamente a gente fazia isso, agora não faz mais, né? Agora a gente tira tudo no celular. Mas era colocado no escuro, né? E ia mostrando para a luz aquilo que estava ali escondido. E eu entendo a palavra de Deus assim. A palavra às vezes tem muitas coisas escondidas que Deus reservou para ensinar para nós. E na medida que nós vamos lendo, Ele vai revelando, Ele vai colocando na luz e mostrando para nós. E isso é Deus quem faz. Então, leia a palavra, estude a palavra, porque Deus vai iluminar isso, Deus vai clarear isso no seu coração de uma maneira tal que você vai falar, nossa, já li esse texto, eu não tinha visto isso, e agora é como se eu lesse pela primeira vez. E você já leu aquele livro 1000 vezes, leu aquele texto 1000 vezes, leu aquele versículo 1000 vezes. Você já passou por ele, você já leu ele na igreja, mas aquele dia Deus revelou algo novo naquela palavra. Vai com o seu coração aberto para a Bíblia. Vai com o seu coração ensinável para a Bíblia. E Deus vai revelar muitas coisas para você, coisas que estão escondidas e que Ele vai revelar só para você. Como se manter ensinável? John Wesley dizia que não devíamos permitir que se passasse um dia sequer se reservar 1 hora para orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Todo dia, John Wesley diz que a gente devia reservar pelo menos 1 hora para estar com o Senhor, para ouvir a voz dele e para ler a palavra dele. E
Isso é a nossa vida devocional. A ênfase de John Wesley ilustra bem alguns pontos de manter-se ensinável. Então vamos lá. Quais esses pontos? Primeiro, reserve diariamente um tempo para crescer. Isso já foi dito em muitas coisas. Aquele livro Milagre da Manhã fala muito disso, que a gente precisa reservar uma hora do dia para crescer como pessoa, para levantar mais cedo se for necessário, e que bom levantar mais cedo, para reservar um dia, um tempo, um horário para você, entre você e Deus, entre você e você mesmo, para que você conheça você mesmo, para que você olhe para dentro de você e veja em que pontos você precisa crescer. Desenvolva um plano para o crescimento espiritual. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, estabeleça um horário e estabeleça um local, deixa a sua Bíblia ali, tudo organizadinho, para que você passe por ali e fale, não, eu tenho que ter meu tempo. Coloque seu despertador mais cedo, essa hora eu dormia, então eu vou tirar, eu vou reservar, eu vou destinar, eu vou consagrar essa hora especial para o meu Senhor e para o meu crescimento. Desenvolva um plano disso e pense em aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Eu quero ler esse livro da Bíblia inteiro esse mês. Eu quero aprender do Senhor mais esse mês. Eu quero, a partir de agora, fazer um tempo maior de oração. Eu fazia 15 minutos, vou fazer meia hora. Estabelece o que você quer fazer, escreva. Estabelece um plano para que você possa fazer o teu crescimento pessoal. Eu não faço exercício, então eu vou reservar essa hora, porque eu preciso fazer exercício físico. Estabelece o seu crescer físico, o seu crescer espiritual, estabelece a sua vida emocional, organize a sua vida, organize, faça planos. Ponha e comece a colocar em prática imediatamente, rapidamente. Não fale assim, a partir do mês que vem eu vou fazer isso. Não, vou começar hoje. Hoje começa, o restante da minha vida começa hoje. Pratique o que aprende. Às vezes nós vamos à igreja, ouvimos, e se você pensar em todas as lições que você aprendeu esse ano, quantas você colocou em prática? Não só na igreja, né, com amigos, na sua casa, com a sua família, ou lições duras que aprendemos com as provações. Quanto disso você tem colocado em prática? Tem alguém para prestar contas, um discipulador, uma pessoa amiga, o pastor ou a pastora, um conselheiro, uma conselheira que seja cristão, que seja uma boa pessoa cristã, para que possa te cobrar e que você possa crescer. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, considere os outros superiores a si mesmos. O fato da gente manter o caráter ensinável tem muito a ver com isso. Se você considera os outros superiores, se você considera os outros que os outros também sabem às vezes muito mais do que você se coloca com o espírito ensinável para aprender sempre. Procure situações em que irá servir. O que aprendeu e aquilo que você aprendeu, transmita a outros. Quando você vai ensinar outras pessoas, geralmente você aprende muito. Então, aquilo que você aprendeu, ensina para outros. Porque quando você começa a ensinar, Deus vai te mostrar algumas coisas, Deus vai falar com você e a pessoa no feedback, a pessoa na resposta que ela te dá, você também aprende com ela. Procure manter o seu nível de crescimento constante. A questão de ensinar e aprender, para mim, tem a ver com o rio que vai encontrando outros rios e vai se alimentando, mas ele está em movimento e isso faz com que ele cresça e a água fique sempre limpa. É o movimento que faz tudo isso. E às vezes nós queremos receber bastante, queremos aprender, mas não damos ao outro. Então isso vai ficando como se fosse uma água parada, Mar Morto, né? Fica parado e aí o Mar Morto, ele é chamado Mar Morto porque ele não joga água para lugar nenhum, ele só recebe. E aí ele não tem peixes, não tem nada, ele é morto mesmo. Não produz vida, na realidade. Ele não produz vida porque ele é estanque. E a gente precisa muito passar para os outros aquilo que a gente aprende.
Sempre pense, meu irmão, minha irmã, que você sempre tem algo a ensinar. Porque às vezes a pessoa fala, mas o que eu vou ensinar? Quem sou eu para ensinar? Sempre você tem algo a ensinar. E sempre você tem algo a aprender. O grande educador cristão Howard Hendricks disse que se hoje nós paramos de aprender, amanhã nós devemos parar de ensinar. Então nós precisamos ter esse movimento entre aprender e ensinar. Deus nos escolheu para dar fruto abundante. Não permita que nada torne a sua vida infrutífera ou irrelevante para o reino de Deus. Mantenha-se ensinável. Conheça e prossiga conhecendo o Senhor. Oséias nos diz isso, né? E eu quero frisar isso. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. O apóstolo Paulo diz, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Continue caminhando em aprender do Senhor. Avalie a sua vida à luz do estudo de hoje e responda. Algumas das barreiras a um espírito ensinável têm prejudicado o meu crescimento espiritual? Você tem alguma barreira daquela que foi citada? Isso tem prejudicado seu crescimento espiritual? Barreiras que foram citadas são várias, né? Acomodação, dureza de coração, obstinação, arrogância. Algumas dessas barreiras têm privado você do crescimento espiritual? Tenho mantido constante o meu nível de crescimento? Eu tenho crescido todo dia, aprendido uma coisa nova com Deus todo dia? O John Wesley tinha um diário de avaliação, um diário que ele escrevia todo dia, avaliando seu crescimento e vendo no que ele precisava crescer. Acho que é muito bom a gente ter essa avaliação. Eu gosto de escrever as coisas novas que eu faço e as coisas novas que eu aprendo. E aí eu sempre sei se eu estou aprendendo todo dia ou não. E hoje de manhã eu fiz minha devocional de madrugadinha e eu aprendi algumas coisas um texto que eu já conhecia, mas eu aprendi coisas tão novas e eu fiquei tão feliz com isso. Então eu sei que eu sempre posso aprender e sempre quero aprender. E esse é isso o espírito ensinável, é querer aprender, estar pronto a aprender sempre. Tenho mantido constante meu nível de crescimento há quanto tempo? Eu tenho crescido sempre ou paro, depois eu volto, como é que tem sido? Procure o seu discipulador, procure a pessoa que é teu conselheiro, procure uma pessoa que já tem te aconselhado e te ajudado, compartilhe as suas dificuldades, peça para essa pessoa orar com você, para que você tenha o espírito ensinável, para que você tenha um caráter ensinável, para que você esteja pronto a aprender sempre. As questões, então, para a próxima semana o que é ser ensinável? Quando deixamos de, cite 3 barreiras para o ensino espírito ensinável, cite 3 atitudes para manter-se ensinável. Se hoje nós paramos, amanhã devemos parar de. Essas são as perguntas, elas vão ser colocadas no grupo da Escola Dominical. Você pode respondê-las domingo que vem, então eu estarei respondendo aqui a essas perguntas. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê, então, um espírito ensinável. Me perdoa pelos barulhos aqui hoje, geralmente eu gravo a escola dominical na igreja, que é bem silencioso, e eu até fiz isso na quinta-feira. Hoje é sábado, eu tô gravando no sábado, vai ser lançado isso amanhã, no domingo. Eu gravei na quinta-feira e de alguma maneira, na hora de mandar, eu apaguei o vídeo. E então tinha que gravar novamente, que estou gravando em casa com os barulhos dos pássaros e dos cachorros e os carros passando na rua. Me perdoe por isso, mas faz parte, né, da nossa vida aí. E creio que assim mesmo vai dar para você aproveitar bem esse estudo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Vamos orar. Para encerrar, os cachorros quiseram orar junto, fazer barulho junto, né? Vamos orar então. Deus, muito obrigada mesmo por esse tempo que estamos aqui. Obrigada pelo teu ensino, obrigada pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.